parte 2 da HQ de My Little Pony, o retorno da rainha Chrysalis. Então segura aí e roda a vinheta. Amizade é mágica. Oi meus pôneis, eu sou a Laura e bem-vindos ao Amizade é Mágica. Vamos ver hoje, gente, a continuação da HQ, o retorno da rainha Chrysalis, que eu fiz há 2 semanas atrás. Eu disse que eu não iria demorar. Na verdade o tempo é relativo, então uma pessoa pode achar que não demorou, outra pode achar que demorou, então... Mas sem demora, vamos logo para a continuação dessa HQ incrível. Mas antes de tudo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora começar. Lembrando que é muito importante, se você não viu a primeira parte dessa HQ, que você vá lá ver. Porque se você não viu ela, você vai meio que se perder nessa. Mas recapitulando um pouquinho do capítulo anterior, as Cute My Crusaders estavam atrás das suas marcas, mas são atacadas por animais. E todos os pôneis da cidade de Ponyville estão um pouco estranhos, inclusive as Crusaders. E assim as Mini Six descobrem que os Changelings voltaram, lutando contra eles e se comunicando com a rainha Chrysalis, que diz que ela tá com as Cute My Crusaders presas lá com ela e que elas terão 3 dias para poder resgatá-las. Coisa que faz parte todo do plano da Chrysalis. Então as Mini Six partem nessa jornada para poderem salvar suas irmãs, da Harriet e da Applejack no caso. E a nossa parte 2 se inicia com a Twilight dizendo que estão em Macintosh Hills e precisam ir para o sul através da cordilheira Appaloosa, através da floresta de Leota, que as levarão direto aos portões do reino Changeling. E tem um caminho entre as montanhas com uma mina antiga que elas poderão cortar caminho. Parece um lugar escuro e assustador, através da montanha. E por que não passamos por cima dela? Nem todas podem voar, Rainbow Dash. Mas por dentro da montanha é mais rápido e elas têm que se apressar porque só tem 3 dias para resgatar as Crusaders. E mesmo que Rainbow Dash discorde, elas têm que ficar juntas. E Pink achando que a missão de resgate delas é uma festa que está prestes a começar. E Harriet dizendo que pode achar a mina se tiver joias nela, pois pode senti-las. Acho que não vamos precisar do seu super sentido de joias para achar a entrada. Sendo uma super entrada com cães esculpidos nelas, e a Applejack reclama que se ficarem paradas não vai adiantar de nada. Com Harriet achando que faz muito tempo que ninguém vai lá, porque não tem mais nenhuma joia. Agora só tem essas rochas antigas e esse camarada que a Pink Pie achou. Pink Pie, larga isso. E isso é bom, porque assim elas podem passar tranquilamente pelas minas. E pra Rainbow Dash parece que ela tá pedindo pra que algo ruim aconteça. Até ouvirem um estrondo e alguém chamando pôneis, sendo um troll enorme. Com Twilight achando super emocionante. Emocionante? Minha filha, tá perdendo a noção do perigo? O troll acaba pegando a Fluttershy e penteando o cabelo dela todo feliz, com elas achando isso bem estranho, só que mandando ele colocar ela no chão agora. O fazendo, só que pegando o Rainbow Dash logo em seguida e arrumando ela, sendo zoada por Applejack. E pensando se conseguem salvá-las. Acho que posso lidar com isso. Siga-me, Pink, posso precisar da sua ajuda. O que ela... Deixa a artista trabalhar. Pegando vários materiais e chamando Pink para pegar umas vinhas e outras coisas para ela. E fazendo um belo grupo de pôneis, que são elas mesmas. Conseguindo mudar a atenção dele para as bonecas que ela tinha feito. Ah, ele fez novos amigos. Vou te chamar de George. George! Vamos, pôneis, vamos sair daqui enquanto ele está distraído. Mas... Vamos, George. E Fluttershy achando que ele não era uma besta má afinal, mas se encher o cabelo dela de madeira velha não é bestial. E Twilight mal pode esperar para adicionar essa experiência aos seus livros de referência. Com Rainbow Dash achando bem estranho que ela usou emoção e pesquisa na mesma frase. E enquanto Twilight olhava o mapa... Ora, isso não foi muito emocionante, hein, meninas? Trolls realmente são as criaturas mais idiotas. A Chrysalis pode vê-las através da esfera e ver elas escondido, o que é meio estranho. Mas ainda estando com as Crusaders lá enchendo o saco dela,
com aquelas coisas de Cute Mark. Ou talvez sejam as segundas criaturas mais idiotas. Enviando alguns de seus changelings pra festinha, com Apple Bloom dizendo que a Pink adora festa, e com Chrysalis não aguentando nem mais um segundo. Mandando seus lacaios e dizendo que vai ficar de olho. De volta às cavernas, elas logo vão estar fora de lá. Até que os changelings começam a fazer um desmoronamento. E não conseguindo ficar juntas como Twilight sugeriu, Rainbow e Pink ficam juntas separadas das outras, Harriet e Applejack ficam juntas e Twilight e Fluttershy também ficam separadas juntas. Mas todas estão bem, elas vão se encontrar perto da saída do túnel com os changelings já se transformando nelas. Passando para Rainbow Dash, Pink e Pie, Rainbow reclama que estão mais lentas do que caracóis, com Pink dizendo que talvez eles sejam lentos por causa de seus cascos e que se talvez usassem balões seriam mais rápidos. Vendo Applejack e Harriet, as changelings falsas, com Pink insistindo na coisa do balão e Rainbow Dash a segurando, ficando impressionada ao ser insultada pelo changeling disfarçado, chamando Rainbow Dash de arrogante e exibida e chamando Pink de irritante. Rainbow fica irada e Pink devastada, achando que podem sair de lá sem elas, com Pink estando bem confusa porque ela só queria ser encantadora. E não parando, se transformou agora em Rainbow Dash, que chama a Twilight de CDF, que seria mais ou menos metido a inteligente, e dizendo que Fluttershy tem medo da própria sombra e que foi inútil trazê-la. Com Twilight ficando confusa e Fluttershy triste, se transformando agora em Twilight. A Applejack age como se estivesse no comando, como se ela tivesse algum conhecimento ou magia para derrotar algum inimigo. Ela está se iludindo. E a changeling Fluttershy diz que Harriet se importa mais em manter os cascos limpos do que em salvar sua irmã, com as duas ficando muito bravas e achando que podem sair de lá sozinhas. Finalmente conseguindo se encontrar perto da saída, com Applejack dizendo que saíram de lá sem a sabedoria e magia de Twilight. E Twilight respondendo que nada de errado com magia ou inteligência. Tô achando que a arrogante por aqui é você. Quê? Não se meta nisso, Rainbow. Me desculpe se eu sou uma CDF chata pra você. Devo usar palavras mais simples para que você entenda? E Pink vai manter sua boca bem fechada, porque não quer que ninguém se incomode. Todas ficam brigando como loucas e Harriet fala que não tem medo de sujar seus cascos, apenas não gosta disso. Ainda bem, porque estão bem sujos agora. O quê? Até que Twilight faz uma charada do que está se aproximando delas agora e Pink fala literalmente a primeira coisa que veio na cabeça dela: tartarugas. Mas eram aranhas enormes, ou tarântulas, como Fluttershy diz, juntamente com vários outros fatos. Agora você virou a CDF da turma? E descobrindo que não são tão gentis assim. Ia ser bem bizarro. E as aranhas vão prendendo as Mane Six com teias. E Harriet até estabelece regras de não mexer no seu cabelo ou em seus cascos, que são quebradas logo em seguida. Sabia que a seda da aranha é quase tão forte quanto o aço? É realmente incrível. Tá achando que é a Twilight? Mas o único jeito de escapar é com uma ave que come aranhas. E nesse caso, um frango de 80 metros. Diz Applejack enquanto estava tentando escapar daquela aranha, mas é pega. Vamos, Pink, podemos vencê-la. Tenho uma ideia. Essa é sua ideia? Fugir? Volte aqui! Me ferrei. E agora, usando magia, todas as Mane Six torcendo pela Twilight em vão. Até que tudo começa a tremer e alguém chamar por Pônais, sendo o Troll que Pink chamou lá do começo para ajudá-las, que pega a aranha e abraça como se fosse um bichinho de pelúcia. Tchau, Jim! Obrigada! Vem cá, batizou o Troll de Jim? Não, tolinha, esse é o nome dele. É sério? Como você sabe disso? Porque eu perguntei?
pedindo para que Twilight as solte das teias logo, e Fluttershy estando bem decepcionada pelas aranhas não serem tão doces quanto as outras. Já do lado de fora, Applejack agradece a Pink e Rainbow diz que teria sido mais rápido se tivessem ido por cima da montanha, mesmo que fosse impossível. E Twilight dizendo que por cima da montanha teria demorado mais tempo. E Applejack pergunta se assim foi mais tranquilo. Tô achando que você acabou de confirmar que não podemos confiar no C para tomar a decisão. O quê? Com todas discutindo e Chrysalis se divertindo muito vê-las virar inimigas. Com as Crusaders ainda discutindo sobre as Cutie Marks. Só mais 3 dias. Eu vou conseguir aturar isso. Voltando à discussão, Applejack vota em si mesma para ficar na direção do mapa. Eu sou a única que tem magia para utilizá-lo. O que você vai fazer? Carregá-lo em seus dentes? Respondendo que qualquer coisa é melhor do que a direção de Twilight, com Fluttershy pedindo para que todos se acalmem e Harriet achando que alguém está as subestimando. Decidindo Applejack e Harriet que vão sozinhas resgatar as Crusaders e mandando as outras irem para casa. E Rainbow grita que ninguém precisa delas, então podem ir. Então você está do lado da CDF agora? Claro, por que não? Perguntando se ela gosta de fazer tempestade em copo d'água, mas não tem nenhuma gotinha aqui. Dizendo uma novidade para Rainbow Dash, ela e Fluttershy não precisam dela. Saindo dali com o teleporte e deixando Rainbow Dash e Pink Pie sozinhas sem nenhum mapa. E elas não fazem ideia de onde estão. Mesmo Pink dizendo que não precisam de um mapa fedorento, porque sabe onde estão. Na floresta de Leota, bobinha. Aff. E ficamos por aqui, pessoal, com a nossa segunda parte da HQ com muita treta, viu? Então, se vocês ficaram curiosos pra ver o que vai acontecer na próxima parte com as Mini Six todas separadas e... Meu Deus, esse capítulo foi tenso, hein? Não percam a próxima parte que vai estar bem interessante, vai sair também daqui 2 semanas. Então fica de olho para que você não perca a terceira parte de O Retorno da Rainha Chrysalis. Então já deixa o seu like se você gostou do vídeo para apoiar o canal. Se inscreve aí para você tornar um novo membro Equestria. Me siga no Instagram, Amizade Mágica Oficial. Esse aqui foi o último vídeo do canal. Se você quiser lá assistir, tá muito top. Não sei se tá desse lado ou desse. E como eu sempre digo, amizade é mágica. Tchau!